Você já sentiu aquele calafrio inesperado, como se algo estivesse errado? No nosso dia a dia, pequenos momentos podem ser assustadores, mas alguns relatos vão além e nos fazem questionar o que realmente existe ao nosso redor. Hoje, vou compartilhar 3 relatos perturbadores e o último vai te deixar arrepiado. Fique até o final, se tiver coragem. Nunca fui do tipo que acreditava em fantasmas, mas naquela noite tudo mudou. Meus pais haviam saído para um fim de semana prolongado e eu estava sozinho em casa. A noite começou tranquila, com chuva suave batendo nas janelas enquanto eu assistia a TV. Quando comecei a sentir sono, resolvi ir para o meu quarto. Adormeci ao som da tempestade, mas fui acordado por um barulho estranho. No início pensei que fosse parte de um sonho, mas os passos eram muito reais. Alguém estava andando no andar de cima. Fiquei paralisado, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez a casa estivesse rangendo por causa do vento, mas os passos eram distintos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. O som ficou mais próximo e meu coração começou a acelerar. Peguei meu celular, mas desliguei antes de ligar para meus pais. Não queria parecer paranoico. Peguei uma lanterna e decidi investigar. Subi as escadas devagar, cada degrau aumentando meu nervosismo. Quando cheguei ao topo, os passos pararam. Entrei no quarto dos meus pais e olhei ao redor. Tudo parecia normal, exceto pelo tapete ao lado da cama, que estava levemente desalinhado. Ajoelhei-me para ver melhor e notei marcas fracas, como se alguém tivesse estado ali. De repente, ouvi um ruído vindo do banheiro. A porta estava entreaberta e parecia que alguém estava respirando lá dentro. Com o coração disparado, abri a porta, mas não havia ninguém. O espelho estava coberto por uma fina camada de vapor, como se alguém tivesse tomado banho recentemente. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi passos novamente, agora descendo as escadas. Corri até o topo das escadas, mas não vi ninguém. Desci rapidamente, certo de que encontraria alguém lá embaixo, mas a casa estava vazia. Então, vi algo que me gelou até os ossos, pegadas molhadas nas escadas, como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados. Sabia que a casa estava seca, então como aquelas pegadas apareceram? Pânico tomou conta de mim. Peguei as chaves do carro e corri para fora da casa, dirigindo até a casa de um amigo, onde passei o resto da noite. Nunca contei nada aos meus pais, mas após uma série de eventos inexplicáveis nas semanas seguintes, eles decidiram se mudar. Mesmo agora, anos depois, ainda me sinto inquieto quando ouço passos à noite. Aquela sensação de ser observado, a imagem das pegadas molhadas aparecendo do nada, nunca me abandonaram. Sei que havia algo naquela casa, algo que nunca consegui entender ou explicar, mas que, de alguma forma, continua me assombrando. Era uma noite quente de verão e eu estava sozinho em casa. Meus pais haviam saído para um jantar e eu estava aproveitando a solidão para assistir a um filme. Com as janelas abertas para deixar entrar um pouco de ar fresco, a noite parecia tranquila. Por volta das 11 da noite, enquanto assistia ao filme, ouvi um barulho vindo do quintal. Inicialmente, pensei que fosse apenas o vento balançando as árvores ou algum animal passando por ali. Então não dei muita importância. Mas o som continuou, um estalo estranho que não parecia natural. Curioso e um pouco nervoso, levantei-me do sofá e fui até a janela da cozinha que dava para o quintal. Ao espiar por entre as cortinas, meu coração quase parou. Lá, à sombra da árvore no fundo do quintal, estava a silhueta de um homem. Ele estava imóvel, apenas olhando em direção à casa. O pânico tomou conta de mim. A princípio, pensei que poderia ser um vizinho,
Mas o jeito que ele estava parado, imóvel, apenas observando, me fez sentir um frio na espinha. Peguei meu celular e, com as mãos tremendo, liguei para a polícia. Tentei manter a voz calma, explicando que havia um estranho no meu quintal, mas minha voz traía o medo que eu sentia. Enquanto aguardava, a figura no quintal não se moveu, o que tornava tudo ainda mais assustador. A escuridão do quintal parecia envolvê-lo, e o pouco que conseguia ver estava coberto pela sombra das árvores. Minutos pareceram horas, mas finalmente vi as luzes dos faróis da viatura iluminando a rua. Saí correndo para a porta da frente, sentindo um alívio imediato. Quando os policiais chegaram ao quintal, o homem já não estava lá. Eles procuraram por toda parte, mas não encontraram nada. Nem sinais de alguém ter estado ali, nem pegadas, nada. Aparentemente, eu estava seguro, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Depois que os policiais foram embora, fiquei na casa de um vizinho até meus pais voltarem. Contei a eles o que aconteceu, mas eles acharam que eu estava exagerando, que provavelmente era apenas um desconhecido que se perdeu. No entanto, eu sabia que havia algo de muito estranho naquela situação. Nas noites seguintes, não consegui deixar de sentir que ainda estava sendo observado. A cada pequeno ruído, meu coração acelerava e qualquer sombra me fazia lembrar da figura no quintal. Nunca descobrimos quem era aquele homem ou o que ele queria, mas desde aquela noite, minha casa nunca mais pareceu tão segura quanto antes. A imagem daquele homem parado no quintal, imóvel, apenas observando, ficou gravada em minha mente. Até hoje, evito olhar para o quintal à noite, com medo de que talvez ele ainda esteja lá, esperando, observando na escuridão. Era uma noite chuvosa e eu estava sozinho em casa, curtindo o silêncio. Com a TV ligada, me aconcheguei no sofá, tentando relaxar. O som da chuva batendo nas janelas era tranquilizador e o trovejar ao longe parecia embalar o ambiente. Tudo estava normal, até que ouvi batidas leves na porta da frente. Achei estranho, pois não esperava ninguém, especialmente com aquele tempo. Levantei-me com cautela, sentindo uma leve inquietação crescer dentro de mim. Aproximei-me da porta e, sem abrir, perguntei quem estava lá. Não houve resposta. As batidas cessaram por um momento e pensei que talvez tivesse imaginado. Mas então, as batidas recomeçaram, desta vez mais fortes e insistentes. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico, esperando ver alguém, mas a varanda estava vazia. O medo começou a tomar conta, mas a curiosidade foi mais forte. Girei a maçaneta e abri a porta, apenas para encontrar nada. O ar frio da noite entrou na casa, me arrepiando. Estava prestes a fechar a porta, quando algo no chão chamou minha atenção. Uma foto. Peguei-a e, ao olhar mais de perto, meu sangue gelou. Era uma foto minha, tirada de dentro da casa, naquela mesma noite. Fechei a porta rapidamente, sentindo o coração bater descontrolado. Tranquei todas as portas e janelas, certificando-me de que não havia ninguém ali. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Como alguém poderia ter tirado aquela foto sem que eu percebesse? Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Tentei voltar ao sofá, mas a sensação de estar sendo observado era intensa demais para ignorar. Cada pequeno ruído parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Dormir estava fora de questão. Permaneci acordado até o amanhecer, meus olhos fixos na porta, esperando que o desconhecido retornasse. Quando finalmente a luz do sol começou a invadir a sala, peguei a foto novamente. Não havia nenhuma pista de quem poderia tê-la deixado ou como entraram na casa. Meus pais chegaram algumas horas depois e eu contei o que aconteceu, mas eles não encontraram sinais de arrombamento ou intrusos.
A foto, no entanto, era real e foi o suficiente para me convencer de que naquela noite eu não estava realmente sozinho. Até hoje, não sei quem estava lá fora ou como conseguiram tirar aquela foto. Mas, desde aquela noite, o silêncio e o conforto de estar sozinho em casa nunca mais foram os mesmos. O medo de que algo ou alguém esteja observando persiste, e sempre que ouço uma batida na porta, o pavor daquela noite retorna com força total. Esses foram os relatos perturbadores que mostram como o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha uma história assustadora, compartilhe nos comentários. E lembre-se, o que parece ser apenas imaginação pode ser real.